Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês e informar que o evento de hoje está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube da Abilux. Meu nome é Arnaldo, sou responsável pela diretoria de marketing da Abilux. E para quem ainda não conhece, a Abilux é a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, instalada no Brasil, e defende o interesse do setor e setores afins, bem como o desenvolvimento e implementação de ações que contribuam para a eficiência, produtividade e competitividade das empresas do segmento nacional e internacionalmente. O objetivo deste encontro, que a gente vem realizando desde o início do ano, é proporcionar um bate-papo descontraído entre convidados e empresas, participantes, associadas ou não, sobre temas relevantes para o momento que a gente tem passado, né? Uma forma de apresentarem ao mercado o que tem sido feito e pode ser feito de inovador no mercado de iluminação, tá? A palestra de hoje tratará de um assunto que vem sendo amplamente discutido em todo o mundo, que é a preservação do ambiente noturno, o que vem abrindo espaço para um novo nicho de mercado, nacional e internacionalmente, para a atuação das indústrias de iluminação, seja de iluminação pública ou não. Porque quando a gente fala, né, em preservação do meio ambiente noturno, a gente pensa logo na iluminação pública, né, o que não se aplica único e exclusivamente. Enfim, a palestrante de hoje, Silvia Carneiro, conhecida por muitos, além de arquiteta urbanista, lighting designer, educadora e possuir diversas publicações em diferentes veículos, ela representa a International Dark Sky Association no Brasil, cujo principal objetivo é preservar e proteger o ambiente noturno e a nossa herança de céus escuros através da iluminação externa ambientalmente responsável. Antes de passar a palavra para a Silvia, gostaria só de reforçar para aqueles que ainda não são associados e gostariam de conhecer um pouco mais sobre a Abilux, sugerimos que acessem nosso site www.abilux.com.br, Instagram ou Facebook, através do Abilux Oficial no Instagram ou @Abilux do Facebook. Assim como podem nos enviar uma mensagem pelo chat com o nome e telefone que entraremos em contato. Tá bom? Obrigado a todos. Silvia, boa palestra. A palavra é sua. Obrigada, Arnaldo. Deixa eu pegar a apresentação aqui. Apareceu aí? Sim, ótimo. Sim. Então tá. Você quer que eu siga a apresentação direto ou você quer abrir para pergunta no meio da apresentação? Não, que você se as prefere? pessoas quiserem perguntar no início, durante pode, não tem problema. Fica a critério de cada um e sua se é pertinente ou não responder no momento. Não, tudo bem, a gente pode responder. Eu acho que fica até dinâmico, se o pessoal quiser conversar, bater papo, fizer alguma Isso, colocação. eu Tá também bom? gosto. Então tá, é o que a gente vem conversando, né? A gente reconheceu o valor do escuro. Então, quando a gente fala da noite, né? Então, a gente tem essa questão de a gente necessita iluminar, né? Porque a gente busca a segurança, a gente não consegue executar tarefas se a gente não iluminar. Mas a gente tem que entender também que quando a gente ilumina, a gente tem impactos. E eu busco já há alguns anos fazendo minhas pesquisas a tentar minimizar esses impactos. Qual a melhor maneira de iluminar? Produzindo menos impactos. E eu venho fazendo pesquisa já desde 2009, comecei fazendo pesquisa a respeito do impacto da luz no sono, então pesquisei ciclo circadiano, fui atrás de informações, acabei em 2015, passei a pesquisar essa questão da temperatura de cor da luz e o impacto na natureza, diferentes espécimes, e é uma literatura muito difícil, a gente não tem literatura brasileira no assunto. Então, comecei a pesquisar a literatura estrangeira. E basicamente, assim, as pessoas acabam... Tem gente que faz pesquisa a partir de experimentação. E eu comecei a entrar em pesquisa buscando entender o sistema visual de cada espécime. Então, assim, por exemplo, pega a tartaruga. Então, vou estudar o sistema visual da tartaruga para saber como funciona, para saber qual é o ponto de vista dela para enxergar. Que eu acho que falta um pouco dessa interface até na literatura. Porém, é uma pesquisa difícil, porque cada biólogo só pesquisa um espécime. Então, assim, aquele biólogo que pesquisa tartaruga só pesquisa tartaruga de um tipo, e aí ele escreve sobre isso. Mas, assim, apesar de lenta a pesquisa, eu tive bons resultados, assim, e tive um pouco de insights, porque, assim, uma vez que você pega um espécime, ele é relativamente parecido. E de 2015 para cá, eu venho estudando diferentes impactos da iluminação,
Acabou que o ano passado, em outubro, a Dark Sky Association entrou em contato comigo, me convidando se eu não poderia participar desse comitê com eles, e eles têm buscado se difundir no mundo inteiro. Então, eles falam, o lema deles hoje é um céu somente, né? Então, é um céu para todo mundo. E a Dark Sky Association, eu acho uma associação muito importante, então, grande parte da pesquisa que eu fiz, eu sempre consulto o que eles têm, porque eles publicam as novidades diariamente, tem pessoas publicando novas pesquisas lá na Dark Sky, e é bem interessante, porque ela surgiu a partir da astronomia, né, dos observatórios astronômicos. As pessoas sentiram dificuldade em observar as estrelas a partir do momento que as cidades começaram a crescer, e eles começaram a promover pesquisas nessa área. Hoje, a Dark Sky Association tem muitos braços, grande parte dele é de preservação. Quem é a coordenadora do meu comitê, a doutora Kelly, ela é da Austrália e ela tem um núcleo de preservação de tartaruga marinha. Então, assim, eu me aproximei dela em relação às pesquisas que eu faço, mas depois ela acabou me chamando para participar da Dark Sky Brasil. E é um prazer, a gente vai precisar de muita gente para conseguir difundir isso aqui no Brasil, porque quando a gente fala que a gente precisa preservar a noite, não iluminar menos, iluminar melhor, é uma coisa que tem muita resistência ainda. Mas, para a gente falar de temperatura de cor da luz, né, aquilo que causa impacto ou não, a gente tem o ciclo circadiano, que ele vem sendo pesquisado desde os anos 80, inclusive nos anos 80, quando a pesquisa foi lançada, eles fizeram muitas pesquisas em observação, em muitos testes, mas eles não tinham comprovado de uma maneira científica como era o funcionamento do ciclo circadiano no organismo. E a partir de 2002, a gente teve um desenvolvimento tecnológico muito grande e a gente pôde entender melhor o sistema visual. Então, a gente não tem no olho somente as células fotorreceptoras de visão, a gente também tem essas células fotorreceptoras que são ganglionares, e elas são responsáveis pela produção hormonal do nosso organismo. Então, a gente tem aí um fotorreceptor no nosso olho que identifica a luz, né, o tipo de luz que a gente recebe, e também ele identifica, na hora que você tem a supressão da luz, o cérebro da gente entende de que é noite, e ele começa a produzir o hormônio da noite. E é muito importante a gente entender essa questão do ciclo circadiano, porque todos os seres vivos no mundo, não só nós humanos, temos esse ciclo claro e o ciclo escuro. Durante o ciclo claro, acontece uma produção hormonal no organismo, e durante o ciclo escuro acontece outra produção hormonal. E as duas são muito importantes porque elas são complementares. Durante o dia, a gente produz os hormônios do dia, o cortisol, a serotonina, entre outros. E à noite, a gente produz a melatonina. E a melatonina tem ela é fundamental na regeneração do nosso organismo. Então, a gente precisa produzir a melatonina, porque é através dela que nosso corpo se regenera, é através dela que a criança cresce. Então, digamos hipoteticamente, se eu for fazer ginástica durante o dia, é durante o sono que meu músculo cresce. Então, é muito importante que a gente durma e durma bem, e durma no escuro, para que a gente produza a melatonina de uma forma adequada, porque a gente precisa dela para regenerar o organismo. Então, o ciclo circadiano, ele vem sendo pesquisado durante já há muitos anos, e a grande descoberta dele foi a partir de 2002. Então, quando a gente fala dessa questão do impacto da iluminação, não é que a vida inteira a gente sabe disso, mesmo porque a tecnologia de luz artificial é relativamente uma tecnologia nova, né, jovem. Então, a partir de 1900 que ela apareceu, e a gente vem utilizando ela massivamente, cada vez mais, mas a partir dos anos 80 começamos a discutir as questões dos impactos. Então, nós que discutimos essas questões somos chamados de ecologistas, né, os ecochatos, mas a gente tem evidências científicas que a luz artificial, ela causa extinções, e é muito importante a gente entender que a luz artificial,
ela vai trazer impactos no meio ambiente, a gente precisa controlar. E há maneiras de mitigar. Então, a gente não precisa deixar de iluminar os espaços, a gente precisa aprender a iluminar melhor, usar a temperatura de cor certa na hora certa. Então, se durante o dia é importante que a gente receba a luz natural, a luz do sol, durante a noite é importante que a gente preserve o escuro. Inclusive, é interessante a gente levar em consideração que cientistas que pesquisaram todo o ciclo circadiano dos anos 80, eles acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Medicina em 2017, em reconhecimento ao trabalho que eles fizeram. Então, hoje, quando a gente fala da cronorruptura, não é uma suposição, é uma evidência. Em 2017, houve um estudo que foi feito em Madrid, na Espanha, onde eles mapearam 50 mil residências e a incidência de câncer da mama e da próstata. E eles constataram que onde havia mais luz artificial, houve mais casos de câncer da mama e da próstata. Não é só esse estudo que já tem publicado, já tem muitos estudos evidenciando que questões de saúde relacionadas a diabetes, obesidade, depressão, problemas coronários, de hipertensão, todos eles são relacionados à luz artificial. E isso é causado porque cada vez mais a gente utiliza luz artificial, e esse fotorreceptor não visual, que a gente chama de melanopsina, que está dentro do nosso olho, que manda uma informação para o cérebro de que é dia, ele é calibrado em 480 nanômetros, que é a luz azul. Então, toda vez que a gente recebe esse espectro de luz em 480 nanômetros, o nosso cérebro entende que é dia. E hoje a gente sabe que a luz artificial, a luz do LED, basicamente, que a gente utiliza é uma luz azul, tratada com fósforo. As nossas telas de computador também são de LED, esse LED azul tratado com fósforo, entre outras coisas, os telefones celulares também. Então, toda a luz que a gente recebe nos olhos acaba trazendo informação para a gente. O ideal seria que depois das 18 horas a gente não recebesse mais luz artificial, ou essa luz que a gente recebe fosse filtrada. Até conversei um pouco com o Arnaldo um pouquinho antes, que a gente estava falando que essa questão dos óculos, né? Qual óculos que a gente deve usar? Me chamou a atenção que eu fui andar de bicicleta no domingo de manhã, lá na ciclovia da Marginal, e muita gente estava usando óculos de lente vermelha. E assim, não faz sentido usar de manhã um óculos com lente vermelha, porque o que acontece? O filtro funciona da seguinte maneira: se eu tenho um filtro azul no meu óculos, a luz que vai entrar no meu olho é somente azul. Se eu tenho um filtro amarelo no meu óculos, a luz que vai entrar é a vermelha e a verde. E se eu tenho uma lente vermelha, a luz que vai entrar no meu olho é simplesmente a vermelha. E durante o dia, a luz que eu preciso que entre nos meus olhos é a luz azul, porque é ela que vai regular meus hormônios. E durante a noite, se eu utilizar um filtro vermelho, um óculos vermelho, por exemplo, só vai entrar a luz vermelha, que é suficiente para que eu enxergue através dos bastonetes, mas não vai prejudicar meu sistema visual. Então, não faz sentido a pessoa usar de manhã um óculos vermelho. Esse óculos ele é usado no final do dia, quando tem aquela transição, quando o sol baixa e a gente não está com o olho muito adaptado ainda. Se você usa o óculos de luz vermelha, você enxerga melhor, que ele é um óculos, digamos, para iluminação, para essa transição mesópica, né, dos olhos. E as pessoas acabam usando porque é moda, porque daí eu fui consultar no Google e eu vi, a moda é usar lente colorida. Então, assim, eu acho que a moda tem que dar um passo a mais, tem que investir mais em design, entender o porquê das coisas, investir mais na ciência, porque a gente usa o óculos azul que é para receber mais luz azul, e isso acaba estimulando sua produção de hormônios diário, e a gente usa o óculos vermelho justamente para filtrar e impedir que a luz azul entre nos olhos. Então, tem o horário certo para usar a luz certa, inclusive tem a temperatura de cor da luz certa para o horário certo. Hoje, tem muitos fabricantes que estão investindo já na iluminação circadiana. Falar, Silvia, isso é bom? Eu falei, isso é ótimo, porque daí você consegue iluminar melhor o horário que você precisa. Porque do ponto de vista de estimulação, a luz azul nas primeiras horas da manhã, tipo até umas 2, 3 da tarde, ela é muito benéfica, porque ela vai te ajudar a produzir hormônio. E já à noite, não. À noite ela precisa ser tirada dessa equação. E acontece que durante muito tempo, assim, a indústria acabou
estimulando essa questão da luz branca, da luz do dia, inclusive no período noturno. E é bom que a gente saiba que no período noturno a luz azul faz mal, e evitar de usar isso. Então, um dos princípios da Organização Mundial da Saúde é esse, né? Usar a luz certa, no horário certo, que é para não prejudicar a saúde das pessoas. E os fabricantes hoje já têm todo tipo de LED, vários fabricantes fazem, né? Os LEDs que têm mais o pico do azul e os LEDs que têm mais o pico no vermelho, para a gente poder utilizar a luz certa em diferentes horários. A luz vermelha tem essa questão que muita gente não gosta, né? Fala, mas eu vou usar a luz vermelha no ambiente noturno? Ela é ótima porque ela acaba não danificando, não prejudicando a produção da melatonina. Ela não causa cronorruptura. Então, se for para escolher uma luz guia, uma luz para uso noturno, a vermelha é uma luz melhor. E falando da poluição luminosa, né, que é um dos que é o carro-chefe da AIDA, da Dark Sky Association, é essa questão da luz intrusa. Então, como é a luz que a gente deve usar? Então, o ângulo da luminária nunca deve exceder os 90 graus. A luz deve ser direcionada sempre para baixo, sempre para o piso, nunca para o céu, porque a luz que vai para o céu, ela acaba criando uma abóbora, né, de luz, um brilho ao longo do horizonte, que impede que a gente veja as estrelas, o que é ruim também. Toda essa luz que entra na janela da gente durante a noite é chamada de luz intrusa, e essa luz que é muito prejudicial. E é muito fácil a gente resolver essa questão com uma luminária de melhor qualidade usando um sistema blindado, um sistema como a gente chama de full cutoff. Então, o full cutoff serve para você não ver a luminária, você não vê a fonte de luz, porque a gente sabe que a luz é invisível, a gente não enxerga a luz, a gente enxerga a luz através da reflexão. Então, a gente não precisa ver a fonte. A fonte, ela é fonte de ofuscamento, ela acaba prejudicando o olho, ela danifica o olho. Então, a longo prazo, pode ter alguns problemas sérios. Então, alguém que fica com um ofuscamento durante muito tempo, por exemplo, se você fica olhando muito tempo para a luz, isso pode dar glaucoma, pode dar descolamento de retina. Então, tem algumas patologias que acontecem quando você entra em contato com o ofuscamento. A questão da blindagem do full cutoff não é uma coisa difícil de resolver. O que acontece é que a gente teve, durante muitos anos, a iluminação pública era uma tarefa das concessionárias, né? Então, para a concessionária, quanto menos pontos de luz ela coloca, mais fácil é de administrar e instalar. Então, ele coloca um poste, quanto mais alto ele colocar aquele poste, maior a abrangência daquela luz e menos iluminação pública ele coloca. Do ponto de vista técnico, isso é ruim, porque quanto mais baixinho você colocar a luz, quanto menos invasiva ela for, melhor. Então, você acaba tendo que distribuir mais pontos de iluminação, o que dá um pouco mais de trabalho, mas pode ser uma solução, inclusive, mais econômica, né? Então, quando a gente fala de eficiência energética, a gente tem a lei do inverso do quadrado, né? Então, a luz, grandes distâncias, você precisa de maior fluxo luminoso. Se você aproxima a luz, você precisa de menos. Então, você pode ter soluções que são mais interessantes do ponto de vista de eficiência energética, se você distribuir mais a luz e usar a luz mais perto de onde você precisa. Então, um dos princípios da Dark Sky é usar a luz onde é necessário, sempre voltada para baixo e sempre próximo ao piso. Não desperdiçar, não jogar luz para a abóbada celeste. Silvia, já que você falou, para até ficar mais dinâmico, né? Volta, por favor, na anterior. Só uma observação. Lá atrás, das primeiras semanas, quando eu comecei a trabalhar com a Bilux, em 2011, o que me marcou muito foi quando me falaram assim, para que iluminar o céu? Né? Que é justamente essa aí que você está marcando com o errado, né? A gente nunca vai conseguir, para que você vai desperdiçar recurso, inclusive, energia elétrica iluminando o céu, né? E uma outra que tem acontecido e está recorrente com essa troca dos pontos de iluminação pública, volta na anterior. Os meus vizinhos, eu moro em Lagoa Santa, na verdade, não é em Belo Horizonte, algumas pessoas sabem. Eu tenho muitos vizinhos aqui, a minha sorte é que a minha casa não é de frente a um poste, porque a minha rua, que tem acho que 7 quilômetros, de fora a fora, as luzes foram trocadas recentemente.
e tá todas as casas do lado de lá invadidas por luz pública. Então, as pessoas estão tendo que colocar cortina e tudo, porque está atrapalhando a iluminação de dentro de casa, está atrapalhando para assistir uma televisão. Está um absurdo a forma como tem sido feito em vários municípios, né? Chega a ser engraçado. Você olha assim, vai passando na rua, você vê aquele tanto de casa sendo iluminada pelos postes públicos. É engraçado. Olha, isso aconteceu comigo também, que em São Paulo também estão trocando, colocaram uma iluminação pública recentemente aqui durante a pandemia na minha casa. Eu tenho reclamado, já tem muitos meses, eu não estou conseguindo resolver a questão. Eu tinha uma cortina de voal leve na minha casa, porque eu não estou colada na rua, eu estou 50 metros de distância da rua. Então, assim, não era para estar entrando luz dentro da minha janela. Então, assim, parece que a luminária está jogando luz na minha janela. E eu tive que, pendurei um edredom para poder segurar, porque eu vou precisar colocar um blackout, e fui orçar, vai custar tipo R$ 3.000 um blackout para essa janela, que ela é gigante, porque eu vou ter que trocar de janela, porque eu não consigo resolver a questão da prefeitura, que é uma coisa bem simples com o cutoff da luminária, né? Trocaram a luz da cidade, mas estão colocando luz de má qualidade, luz branca e uma luz invasiva. É muito, muito triste a gente ver que isso está acontecendo. É uma pena, né, que a gente não tenha o plano de diretor melhor direcionado, porque um dos últimos estudos que eu fiz foi em relação a essa questão da luz da cidade, do plano diretor. As cidades, de modo geral, têm. Londres, por exemplo, eu morri de inveja. Foi Norman Foster que fez o plano diretor de iluminação da cidade de Londres. Então, São Paulo, as cidades do Brasil, acaba que a prefeitura não contrata um grupo de profissionais, né? Porque não acho que nem que é uma pessoa que tem que fazer um plano diretor de iluminação. Eu acho que tem que ser um grupo de pessoas, porque é tão complexo. A gente tem iluminação dos pedestres, a gente tem iluminação viária, a gente tem iluminação de patrimônio, então são muitas coisas envolvidas que isso tem que ser discutido a muitas mãos. E quem sabe, né, a gente daqui uns anos a gente consiga trazer um pouco mais de tecnologia para o Brasil. Agora, em relação ao que a gente vê lá fora, em relação a normas, em relação à preservação, eu acho que a gente tem aí um atraso que vai de 30 a 50 anos em relação a outros países. Por exemplo, na Flórida já tem legislação para iluminação costeira desde os anos 80. Aqui no Brasil ainda não tem. Então, são coisas que a gente tem um atraso muito grande aqui, uma resistência muito grande em regulamentar as coisas, porque eu vejo, assim, muita gente falando que vai dar trabalho para mudar o que é hoje, então vamos deixar do jeito que está. É triste isso, um país que precisa tanto de trabalho, né, tanto de emprego, as pessoas querem simplificar para não ter trabalho. E ainda com tanta natureza, né, que precisa ser preservada. O Márcio mandou uma mensagem aqui no chat que quer fazer agregar aqui algo nesse debate sobre iluminação pública. Márcio, é só você desabilitar o seu fone. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcio Pinto, eu trabalho. Você pode abrir sua câmera, Márcio? Posso sim, desculpa. Obrigada. Olá, pessoal. Estão me vendo? Sim. Estamos vendo. Bom, boa tarde, pessoal. Como eu estava dizendo, eu trabalho numa empresa chamada Zopone Engenharia e nós recentemente entramos num novo mercado que é o de parcerias público-privadas na área de iluminação pública, né? Hoje nós temos 2 pequenas concessões, são 2 municípios no interior de São Paulo, então a gente está iniciando esse trabalho. E recentemente eu vi essa publicação da Silvia aí, essa tela que está compartilhada nesse momento no LinkedIn, me chamou muito a atenção, porque isso para mim me parece muito óbvio, muito claro, essa questão do problema que a luz intrusa causa, mas eu quero trazer aqui um contraponto. Num dos projetos que a gente está fazendo, numa dessas cidades aqui do interior de São Paulo, eles tinham lá uma avenida toda em LED, mas com uma instalação muito precária, muito mal feita, com angulação da luminária excessiva, que ilumina muitas fachadas das casas e os quintais, as varandas, né? Tá tudo muito iluminado, muita luz intrusa. E quando a gente fez o projeto, estamos trocando esse LED anterior, que até é de potência muito alta, para o LED adequado, colocando dentro da norma, o que mais surgiu foram reclamações da população por não ter mais a fachada da casa, não ter mais o quintal iluminado.
O pessoal reclama que agora chega para entrar na varanda de casa, ou logo depois que passa pelo portão, tem que acender a luz, que antes não precisava acender a luz para a varanda, por exemplo, para a segurança do carro que está na garagem. Enfim, só um contraponto mesmo, uma brincadeira aqui. Eu concordo na íntegra com o que está na tela, mas como a vida real, às vezes, ela traz surpresas para a gente, né? O caso aí que você citou há pouco aí de Sete Lagoas, que você falou, né? Onde está muito iluminado, é exatamente isso que a gente tinha aqui, que quando a gente tirou, veio a reclamação, e a reclamação é só essa, olha, meu quintal estava iluminado, minha varanda estava iluminada, até a sala da minha casa, raramente eu precisava acender a luz, porque tinha luz que vinha da rua, e agora meu quintal, minha Márcio, varanda são no escuras. Canadá, se você iluminar a casa do seu vizinho, você leva multa em dinheiro, a pessoa tem que pagar. Então, assim, a pessoa que quer iluminar a sua residência, ela vai e faz um projeto de iluminação. Agora, não é demanda pública iluminar o quintal de ninguém. Então, assim, é questão de custo, até quando a gente falou, né? Quanto custa isso iluminar? Então, assim, não é para o Estado pagar a iluminação do vizinho, é para o Estado iluminar a via pública. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, tá? Só para ficar bem claro, eu concordo na íntegra com o que você está dizendo. Para mim, o nosso projeto agora ficou super bem feito, sem luz intrusa em nenhum dos dois lados da via, uma qualidade bem, a uniformidade da iluminação, apesar da dificuldade de não ter uma infraestrutura muito adequada, que você falou, né? As redes de distribuição não foram construídas pensando em iluminação pública, então os postes são muito distantes, os postes não me permitem fazer muita novidade. Até falando agora, Márcio, desculpa te interromper, mas falando da iluminação pública, agora, como é a prefeitura que tem que fazer a iluminação pública, eu acho que as prefeituras têm que começar a investir mais em projeto, e projeto de boa qualidade, não esse projeto simplista que coloca a luz lá no alto e ilumina tudo, e vai ter que postear, vai ter que tirar o poste de energia, de preferência enterrar esse poste de energia e subir o poste de iluminação com uma distância adequada, com a iluminação adequada para cada tipo de utilização, né? Por exemplo, onde tem praça, parque, por exemplo, a gente tem um problema muito grande da arborização das cidades onde tem iluminação pública, porque a árvore morre, ela fica doente. Então, assim, não é para a gente colocar a luz lá em cima, sob a copa das árvores. A gente pode usar uma luz menos invasiva, abaixo da copa das árvores, para não atrapalhar nem o sono das árvores, porque a árvore também dorme, nem o sono dos passarinhos. Então, a gente tem que ter respostas mais inteligentes aí para a poluição luminosa e para essa invasão de má aplicação da iluminação nas cidades. Não, vou continuar aqui, tá? Era só isso que eu queria comentar como uma experiência de caso real, mas eu concordo integralmente com tudo que você falou, que você mostrou, e espero que chegue o dia que a gente consiga vivenciar isso na prática. A American Medical Association, a AMA, desde 2016, ela vem já alertando até sobre isso. Inclusive, tem algumas entidades que reclamam, né? Falam assim, a American Medical Association não devia se manifestar falando de iluminação, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam aquilo que é bom para si e aquilo que não é, porque as pessoas têm que ser alertadas que iluminação artificial faz mal para a saúde. Então, que ela precisa usar a luz adequada, no horário adequado, e que ela precisa se proteger. É importante que as pessoas tenham essa informação e possam escolher. É que nem a gente fala hoje do cigarro, né? O cigarro teve aquela contestação enorme, foi uma briga na justiça gigantesca com os fabricantes, porque eles se recusavam a admitir que o cigarro fazia mal à saúde, que causava câncer. A luz é a mesma coisa. Então, assim, eu vejo uma resistência muito grande dos fabricantes em assumir que isso realmente faz mal, e quando existe maneira de a gente mitigar. Então, tudo bem, tem gente que não deixa de fumar mesmo sabendo que dá câncer, e assim, a gente não vai deixar de iluminar porque sabe que faz mal, mas a gente vai iluminar melhor. Então, se eu sei que o ofuscamento prejudica mais, eu vou usar uma luminária que não traz ofuscamento. Se eu sei que a temperatura de cor da luz azul é pior no período noturno, eu vou evitar essa temperatura de cor de luz, eu vou suprimir o azul das minhas fontes de iluminação para conseguir ter uma iluminação de melhor qualidade. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito fácil mitigar esses impactos que a gente tem. Tá? A CIE mesmo já recomenda atualmente
desde 2019 ela passou essa recomendação, que de a gente utilizar a luz adequada no horário, respeitando o ciclo circadiano. Então, o que é essa luz circadiana? A luz circadiana é essa luz que vai mudando ao longo do dia, onde nas horas da manhã você tem mais a luz azul, e durante a noite você suprime a luz azul, e a partir de um horário, você utiliza a luz vermelha. A Mariana Figueiredo tem bastante estudos nessa área, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. Inclusive, ela fez projeto para a NASA de iluminação para submarinos, onde havia essa cronorruptura porque as pessoas às vezes submergem e ficam dias sem ver a luz do sol. Então, ela implantou a luz circadiana dentro dos submarinos, onde ela tinha, no primeiro horário da manhã, bastante luz azul, e essa luz ia se atenuando durante o dia, e à noite, eles, como não podem ficar sem iluminação no submarino, porque eles precisam de luz 24 horas por dia, ficava ligada à luz vermelha, que afeta menos o ciclo circadiano. Então, a luz vermelha não interrompe a produção da melatonina. A gente tem aí questões que são de design, estéticas, né, sendo implantadas no mundo, e as pessoas gostam da luz azul, todo mundo acha linda a luz azul. É óbvio que a gente acha linda a luz azul. A gente tem um fotorreceptor nos nossos olhos calibrado para reconhecer a luz azul. Por quê? Porque é a luz do dia, a luz do céu, a luz do sol. Então, a gente, quando reconhece essa luz do sol, a gente fica feliz, fica de bom humor. Mas essa luz azul tem uma função, e essa função ela serve para mandar essa informação para o nosso cérebro de que é dia. E as pessoas acabam usando essa luz durante a noite, por questões de embelezamento estético, sem entender que essa luz, ela causa impactos ambientais. Então, quando a gente teve esse tributo aí de 11 de setembro, que é super importante ter um tributo, eles têm essa luz de xenon aí voltada para o azul, que eles projetam no mês de setembro inteiro, simulando essas duas torres. Só que justamente no mês de setembro é quando existem a migração dos pássaros. Então, a gente, quando muda a estação, os pássaros que estão curtindo o verão lá no hemisfério norte, em setembro eles vêm aqui para o hemisfério sul para curtir o verão daqui. E acontece que Nova York é perto da área costeira, né? E aí os movimentos migratórios acontecem próximos à costa, eles acabam saindo do caminho deles e vão em direção a esse monumento, que ele pode ser visto para alguns espécimes até 400 quilômetros de distância. Então, seria muito importante que todos os designers de iluminação tivessem interesse e tivessem conhecimento a respeito dos impactos que eles causam. Tem vários ambientalistas, já desde que foi inaugurado esse tributo, reclamando e protestando e tentando resolver isso, conseguiram fazer um acordo com a prefeitura de desligar de meia em meia hora, alguns minutos, para que os pássaros saiam dessa armadilha, mas eles acabam girando em torno dessa luz durante muito tempo e eles morrem de fadiga. Então, morrem milhares de pássaros todos os anos que se perdem nos movimentos migratórios por causa dessa luz. Então, quando a gente pensa em iluminação, a gente não pode pensar só em questões estéticas, a gente tem que entender a demanda que isso traz e que tipo de impacto isso causa. Os pássaros têm um sistema visual totalmente diferente do nosso, né? Eles enxergam bem melhor, eles enxergam vermelho, verde, azul e amarelo, que eles são tetracromatas, nós somos tricromatas, e eles enxergam em ultravioleta também. Então, todo esse espectro perto do azul e ultravioleta acaba chamando a atenção dele. E o ultravioleta tem função, porque o ultravioleta ele acaba criando um efeito polarizado em tudo que brilha, né? Nos espelhos, na água, e o pássaro acaba reconhecendo aquele espaço como fonte, porque ele precisa tomar água, e ele voa. Inclusive, eu acredito que a navegação dele acontece toda em torno dessa luz polarizada. Eu li o livro do professor Barghini, né, que ele lançou em 2010, acabei lendo o livro dele e entrei em contato, mandei e-mail para ele, a gente tem conversado a respeito, trocado bastante experiência, ele é uma pessoa muito experiente a respeito de pesquisa de impactos
principalmente nos insetos. Então, a pesquisa dele é toda baseada em cima disso. Então, ele fala, o livro é esse, né, Antes que os Vagalumes Apareçam, ou A Influência da Iluminação Artificial no Ambiente. É muito bacana o livro dele, porque ele fala do sistema visual dos insetos de modo geral, e ele alerta, porque na época que ele escreveu esse livro, ele ainda estava preocupado com a troca da iluminação pública, que antes era de lâmpadas de vapor de sódio, pelas lâmpadas de vapor metálico. E as lâmpadas de vapor metálico têm alto teor de ultravioleta, coisa que as lâmpadas de vapor de sódio não têm. O sódio, para quem lembra, é aquela luz bem amarela, que é do espectro que a gente considera adequado para iluminar a natureza, e foram trocadas por aquela luz bem branca de vapor metálico nas cidades. E ele diz que tentou alertar, que ele foi para Brasília, conversou com algumas pessoas, e ele tinha essa questão da atração dos insetos pela luz artificial. E ele falou que quando você começa a colocar a luz pública perto da natureza, você vai criando ali um corredor de atração de insetos. E, na época, ele trouxe, no livro, ele traz algumas experiências com o bicho barbeiro, que o bicho barbeiro acabou se aproximando de uma fábrica de açaí, entrou na moenda e pessoas pegaram a doença de Chagas através do consumo desse açaí. Ele fala já da questão da febre amarela e de outras questões de patologias que são trazidas por insetos. E, assim, o livro dele é de 2010 e ele já fala tudo isso no livro dele. A gente tem a experiência que em 2017 a gente teve aquele surto de febre amarela no Brasil inteiro, e justamente por causa da iluminação pública. Então, a questão da iluminação pública não é só iluminar, não é só não gastar energia, eficiência energética. A gente tem que pensar também nos impactos que a gente traz para o nosso meio. Então, o inseto na cidade não é uma coisa boa. E a gente acabou trazendo esses insetos que são da floresta para o meio da cidade, simplesmente porque a gente criou um corredor de iluminação pública que liga as cidades às matas que não deveriam estar iluminadas atualmente, mas estão. Então, quando a gente faz uma iluminação perto de zona rural, em lugares onde você tem a natureza, a gente tem que entender quais são os espécimes que tem naquele espaço e que tipo de impacto a gente pode trazer. Por exemplo, na legislação da Austrália, quando você faz um projeto de iluminação, você tem que entender a 60 quilômetros de distância daquele projeto que você está fazendo, quais são os impactos que você vai criar. É muito diferente o ponto de vista de projeto que eles têm lá do que o que a gente tem aqui, porque eles pensam no todo, né? O que a gente vai, o que vai acontecer com esse projeto? Que tipo de impacto a gente vai produzir? E é importante que a gente fale disso hoje, principalmente porque a gente vê que o mundo está mudando, e mudando muito rápido, e mudando para pior, mudando para escassez. Então, quanto mais a gente conseguir preservar atualmente, melhor. E preservar também a nossa saúde, né? Porque o mosquito, ele traz muitas patologias. A gente vê que a gente não teve só febre amarela, a gente teve o chikungunya, teve a zika, teve outras doenças que a gente nem conhecia antes, que a iluminação acabou trazendo para dentro das cidades. Então, toda a iluminação pública, ela deve suprimir, deve ser livre do espectro ultravioleta e também da luz azul. Então, sobra aí os componentes acima de 3.000 Kelvin, né? Por exemplo, a França já determinou que a iluminação pública é de 3.000 Kelvin para baixo. Então, aqui a gente ainda está discutindo, porque as cidades ainda estão utilizando 6.500 Kelvin. Então, assim, é um atraso muito grande, né? A iluminação, na revisão da iluminação pública aqui no Brasil, a gente está discutindo ainda se vai implantar no máximo 4.000 kelvins. 4 kelvins é luz branca ainda. Então, o ideal seria que a gente conseguisse dar um passo à frente na modernidade e entender que a gente precisa ir além. Se você me perguntar, fala, Silvia, qual que você acha que é a luz do futuro? O futuro, a luz é vermelha, porque a gente sabe que o vermelho não causa impacto, e é aquela luz que a gente vai usar nos espaços que são considerados espaços inteligentes. A gente tem que entender esse sistema visual, né? A luz vermelha, basicamente, poucos animais enxergam, então a gente e os polinizadores. Então, assim, os impactos que a gente causa são muito menores quando a gente utiliza uma luz menos invasiva. Eu fiz pesquisa, né? De alguns protótipos de iluminação, utilizei um LED Nishia, que eles cederam, e que a medição é 605 nanômetros. Então, isso foi em 2016, ainda não tinham muitas opções de LED, mas hoje já tem inúmeras
opções, né, de diversos fabricantes. Todos eles estão fabricando LEDs que chegam a 1.800 Kelvin, com a vantagem que o índice de reprodução de cor desses LEDs é alto. Então, assim, hoje eles têm, eu até tenho uma tabela aqui que eu anexei, que essa é a aparência de cor, né, desse LED de 605 nanômetros, que dá em torno de 1.800 Kelvin, e eles têm um IRC em torno de 70. Então, hoje falar assim, mas IRC de 70 é bom? Sim, porque é o que os PPPs eles acabam exigindo. Então, a luz branca com IRC acima de 70. Então, a gente já tem tecnologia para atender com 1.800 Kelvin, o IRC acima de 70, que seria o adequado. Então, quando a gente fala de iluminação para os espaços da natureza, que eu vou falar sem contar a iluminação pública, a iluminação viária, que não é a minha especialidade mesmo, é errado a gente jogar essa luz para todos os lados, porque ela é uma luz invasiva, ela ilumina onde não precisa. É melhor quando a gente consegue concentrar a luz para o piso, e o correto é iluminar realmente aonde você precisa da luz. Questões de violência, né, que as pessoas falam que a iluminação acaba permitindo que o crime aconteça. Eu não acho que é a iluminação que permite ou inibe o crime. O crime acontece por questões sociais aí que são inúmeras. Então, é a gente resumir esse discurso para muito pouco, achar que a gente vai iluminar tudo e o crime vai desaparecer. Então, a gente precisa discutir com maior responsabilidade essas questões. E a iluminação não é responsável pela violência, muito pelo contrário. Existem maneiras de iluminar, né? Por exemplo, esse é um projeto que é adequado à legislação costeira, onde ela é menos invasiva, onde você tem as luminárias Foucault-Toff e onde a temperatura de cor é a chamada turtle friendly, né? Que não afeta as tartarugas marinhas. A gente tem que entender também como a água funciona, né, no líquido. Então, a luz que alcança maiores profundidades é a luz azul e a luz verde. Se a gente imagina que a gente também é um corpo aquoso, né, que 70% do corpo humano é água, na gente também, no nosso óleo, no nosso cristalino, a luz azul e a luz verde penetram em maiores profundidades. A luz vermelha é uma luz um pouco mais suave, ela é menos agressiva, e isso em todos os espécimes. Os peixes também enxergam em verde e azul, não enxergam muitas cores, e a tartaruga marinha, quando ela é pequena, ela enxerga também nesses espectros em ultravioleta, azul e verde, ela não enxerga o vermelho. Então, a iluminação costeira, ela tem que ser uma iluminação controlada, porque a gente tem diversos problemas. A gente tem um problema da fototaxia negativa da tartaruga, que ela procura espaços onde tem menos gente, menos iluminados para colocar os ovos, porque ela cava o buraquinho lá e coloca os ovos e depois vai embora. E as tartaruguinhas, quando eclodem, elas vão em direção ao mar. Então, a maior parte dos animais, eles usam as estrelas e a luz da lua, ou essa luz refletida polarizada, como modo de navegação. E quando a gente coloca uma luz artificial que é invasiva, eles perdem a referência, então eles não sabem mais para onde eles têm que ir, porque eles não enxergam o céu. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessas questões, do ponto de vista do outro, mesmo que o outro seja um animal, e a gente busque a preservação de diferentes espécies. Existem cartilhas no mundo inteiro referentes à iluminação costeira. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa regulamentação. O mais perto que a gente chega disso é a cartilha do projeto Tamar, que tem algumas recomendações. O Tamar, inclusive, conseguiu, junto com a Prefeitura da Bahia, o projeto Lux Zero, onde na orla onde tem o projeto, não tem nenhum tipo de iluminação invasiva. A fotografia positiva, eu falei dessa questão dos insetos, né, e da importância da gente entender o que acontece com essa fonte de atração. Fato de que o que causa o ofuscamento é a fonte. Então, do ponto de vista técnico, de luminotécnica mesmo, a luz boa é aquela que a gente não vê a fonte, porque a fonte é só uma fonte de atração ou uma fonte de ofuscamento. Então, um inseto enxerga a muita distância essa fonte, ele pode enxergar isso até uma distância de 100 quilômetros, mais ou menos. Então, é importante que a gente utilize essas luminárias blindadas, as luminárias Foucault-Toff, para evitar essa atração dos insetos. E é isso que eu tinha para falar.
algumas universidades, principalmente na Austrália, estão já fazendo testes com a luz bem para o espectro vermelho, de 1800 K. Então, esse é o aspecto que fica o espaço com essa luz. Tem gente que pode falar assim, eu acho feio, não gosto disso. Realmente, no poste, ele fica tão invasivo quanto, mas se você imaginar essa luz nos caminhos, uma luz melhor distribuída, com tratamento paisagístico, tudo vai ficar muito mais bonito, né? Então, há meios de fazer tudo. A gente tem os guias nacionais de poluição luminosa, por exemplo, lá na Austrália, onde você tem um controle rigoroso de todo o impacto que você pode causar. O que eles recomendam? Que você use luz sem o espectro azul, que você use a luz sempre direcionada para baixo, que você evite fontes muito refletivas, que você pode usar o acabamento com cores mais escuras, e entre outras recomendações. Então, a questão da utilidade da luz, a questão da luz da tarefa, né? Usar a luz onde a gente precisa realmente. Então, a luz tem que ter um propósito claro. Então, assim, a gente vai iluminar onde a gente precisa de luz. Onde não precisa de luz, a gente não ilumina. Objetivo, a luz deve ser dirigida apenas onde é necessário e, de preferência, voltada para o piso. Baixos níveis de luz, usar o mínimo de luz possível para executar cada tarefa. Controle de luz, hoje a gente tem muita tecnologia, a gente pode usar sensor de presença, então a gente pode utilizar automação. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto de automação porque a automação fica piscando, incomoda. É o tipo de sensor que a gente usa, porque hoje a gente tem sensor com tempo de espera. Então, tem sensor que eu posso colocar um tempo de espera de 20 minutos, 15 minutos, assim ninguém se estressa com aquele sensor piscando. E tem sensores até com controle de peso, então você pode utilizar um sensor que não vai acender se passar um cachorro de até 50 quilos, mas vai acender se aparecer, se tiver uma pessoa ali. Ele consegue registrar diferentes tipologias. E temperaturas de cor da luz, que é essa coisa tão importante que nem todo mundo conhece, mas que a gente deve usar a temperatura de cor da luz certa no horário certo. A Dark Sky Association é uma organização internacional, ela está em Tucson, nos Estados Unidos, mas basicamente hoje tem pessoas de todos os países do mundo, assim. O objetivo deles é que eles consigam falar a mesma língua no mundo inteiro, né? Uma das coisas que a gente viu nas reuniões que a gente tem feito é essa questão da língua, né? Então, como eles são na língua inglesa, eles acabam atingindo uma parte da Europa, Austrália, Canadá, Estados Unidos. Então, são países que participam intensamente da Dark Sky. Mas tem gente da China, da Espanha, e todo mundo está disposto a fazer as traduções e ajudar que o site da Dark Sky seja um site tratado em diversas línguas. Eu fiz a tradução já do programa do IDSP, que é o Dark Sky Park, né? Então, os Dark Sky Places, eles têm um programa de ecoturismo e astroturismo, onde eles ajudam com as diretrizes para os parques se tornarem amigos do céu noturno, né? E iluminar de uma maneira menos invasiva possível. Vários países têm isso como um turismo astronômico, né? É muito bacana, a preservação também conta com a preservação dos céus. E a luz, eu trouxe aqui algumas referências para vocês verem, o LED de 2200 Kelvin e o de 1800 Kelvin, então não é nenhuma coisa complicada, eu acho que ele ilumina bem, é um tom de amarelo gostoso, é um tom que parece um pouco o tom do fogo, então é uma coisa que é bastante confortável. Questão de fluxo luminoso e questão de eficiência, a gente vê que a gente já tem 139, 134, 127 lumens por watt, que já é bastante eficiente, e também a gente tem aí o CRI, bastante eficiente também, a grande parte das fontes já tem IRC acima de 70. Então, tem aqui o exemplo da CRI, com 2.200 Kelvin, com IRC acima de 70, a gente tem da Osram, também um que tem IRC acima de 70, a gente tem da Lumileds, IRC acima de 70, da Samsung também. O da Lumileds, a gente tem ali 2.200 Kelvin acima de 80, o RA. Então, já é um índice de reprodução de cores excelente. Então,
já temos tecnologia, toda tecnologia é necessária para a gente poder produzir mudanças. O que a gente precisa é um pouco de boa vontade, talvez, tanto do usuário de exigir que isso seja cumprido, quanto dos fabricantes de adotarem essas novas tecnologias. A luz vermelha, de fato, eu gosto bastante, eu tenho usado em algumas situações, não fica feio, fica interessante. Também tem o Centro de Biodiversidade de Dexter, que é em Londres, perto de Londres. Eles pesquisam muito a questão dos impactos da cor, né, nos ambientes, da luz. E também é importante que a gente saber quando não há, por exemplo, não tenho como fazer essa tecnologia porque esse LED custa muito mais caro e isso vai encarecer muito meu produto. A gente pode usar filtro. O filtro é um recurso que é barato. Eu utilizo muito em projetos de área externa, porque eu não tenho as luminárias aí de 1800 Kelvin ainda no mercado, que o pessoal não tem, e eu mando fazer filtro. Um filtro custa R$15, R$18, R$20 no máximo. Então, onde chove, eu mando fazer o filtro de vidro, e onde não chove, eu faço o filtro de gelatina mesmo, que custa mais barato ainda. Então, uma placa de gelatina custa 28, 30, no máximo R$50, e são placas grandes. Então, a gente tem maneiras de fazer essa iluminação de uma maneira melhor, que a gente pode investir em tecnologia, mas a gente pode também investir em recursos que a gente tem, recursos mais simples, utilizando simplesmente filtros. E foi a questão do filtro, né? Como é que funciona o filtro de luz? Por exemplo, se você tem um filtro azul, só passa a luz azul. E se você tem um filtro vermelho, só passa a luz vermelha. Se você tem um filtro âmbar, se deixa passar a luz vermelha e a luz verde. E é isso, Arnaldo. Uma aula, né, Silvia? Em 50 minutos, praticamente. Uma aula, né? Aula geralmente tem... Mas com diversos desdobramentos aí, né, que poderiam acontecer. A gente não teve nenhuma outra pergunta aqui no chat, ninguém levantou a mão. Eu só gostaria de falar para os presentes, né? E para aqueles que vão assistir posteriormente pelo YouTube, que em breve nós iniciaremos um programa de design baseado aí dentro do projeto Lux Brasil, que é uma outra vertente da Bilux, né, para incentivar a exportação dos produtos de iluminação brasileira. E eu acredito, enquanto profissional da área, né, e incentivador aí da exportação, que a gente vai ter muito nicho para trabalhar em países que têm um assunto mais avançado, né? Não digo Austrália, porque em questão de logística, mas a gente poderia muito bem atender o Canadá, que já tem essa legislação muito avançada, assim como os países nórdicos, dentre outros, né? Então, eu acho que a gente, enquanto indústria nacional, tem muito espaço aí no mundo para conquistar. E como diz, né? A onda é agora. Então, quem desenvolver e entrar nessa linha agora vai garantir aí essa participação nesse mercado no futuro. E aí eu gostaria que você nos apoiasse nesse programa, como você disse, né, que daria aula para a Apex, mas na verdade não é para a Apex. A gente vai precisar abrir um processo de concorrência de qual empresa vai liderar e vai desenvolver esse projeto para nós, né? Então, depois dessa empresa selecionada, é que eu vou colocar você em contato para dar as orientações devidas para eles estimularem e desenvolver os produtos nessa linha. Eu acho importante também o consumidor saber o que consumir, como consumir, né? Por exemplo, eu faço projetos também, e aí eu faço um caderno técnico e dou para o cliente fala assim, mas tem um produto tão barato que eu vou ali e compro um produto que vem da China, né? Então, a China manda para cá um monte de porcaria, que é produto fora de conformidade técnica. Eu não uso produto importado, eu não especifico produto importado. Por quê? Porque o produto que tem fabricação nacional, Arnaldo, ele acaba tendo que cumprir com a norma técnica da BNT. Então, assim, ele não consegue produzir no território nacional um produto fora de conformidade técnica, tanto luminotécnica quanto elétrica. Então, ele tem que ter lá, por exemplo, luminária, tem que ter terra, por quê? Para não dar choque. Aí você pega e compra um produto lá na Santa Efigênia, que é o produto que vem da China, ele não tem o fio terra. E porque ele fala, inclusive, que não precisa. Mas aí a gente tem aí questões, atualmente, que a gente vê um monte de incêndio acontecendo, e incêndio acontece por causa de produto que é ruim, de má qualidade. Ou o fio é de má qualidade, tem uma sobrecarga de energia, aquele fio derrete, tem um curto-circuito, aquela luminária pega fogo e pega fogo no estabelecimento.
Então, a gente teve aí diversas situações onde a gente sabe que houve manutenção de iluminação, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, que esses assuntos eles acabam morrendo, mas houve uma manutenção, teve troca de luminária e pegou fogo no museu, e queimou tudo. Então, assim, eu acho que as associações, por exemplo, eu converso com o pessoal da Qualifil, com a Bracopel, sobre essas questões de qualidade, porque isso precisa ser exigido. Então, não está certo a gente ter um comércio aberto com um monte de produtos fora de conformidade. O certo seria que a gente não estivesse vendendo esses produtos que não estão em conformidade. A gente acaba deixando na responsabilidade do cliente saber aquilo que é bom ou não. E o cliente é leigo, ele não sabe. O consumidor são duas linhas, não né, sabe. que a gente tem que trabalhar, né? O mercado e o cliente, né? Para ele começar a exigir, né? Mais qualidade, igual você citou, né? Não só nas luminárias em si, mas até no óculos escuro que a pessoa vai comprar. A pessoa não sabe. Se está escrito ali na matéria da revista de moda que é tendência a usar a lente colorida porque é bonito, a pessoa que acha que aquilo é bonito usa aquilo como tendência. Mas assim, existe ciência por trás de tudo, né, Arnaldo? E a gente tem que ajudar o consumidor a conhecer esses caminhos, porque ele realmente não sabe. Exatamente. Não, eu te agradeço muito, a gente vai, né, assim, em relação a Bilux, você já tem contato aí há muito tempo, né, mas eu gostaria de estreitar o relacionamento com foco no internacional, né, que é não o meu xodó, digamos, mas que é a minha primeira responsabilidade e mais antiga dentro da Bilux e que muitas empresas esperam da gente, enquanto associação, conquistar novos mercados. A gente com certeza vai estreitar esse relacionamento e vamos desenvolver mais ações em conjunto, pode ter certeza. Vai ser um prazer. Tá? Agradeço você a todos os presentes, a gente precisa finalizar hoje um pouquinho mais correndo por causa dessa outra reunião que vai acontecer. Tá bom? Tchau. Obrigado, Silvia. Obrigada, obrigado pessoal. a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.